Bom, boa noite a todas e a todos. Principiamos hoje o último encontro, o quinto e último encontro do nosso ciclo de palestras As Arcadas Pensando o Brasil, ciclo esse que se voltou à reflexão sobre os sentidos, né, desse bicentenário da independência. Nós passamos por vários temas, principiamos falando da escravidão, falamos sobre os sentidos específicos do processo de independência, falamos da liberdade, da liberdade de imprensa, falamos da evolução política. Concluímos esse quinto encontro tratando de dois temas que são, de certa forma, um pouco justapostos, mas correlacionados, né? Temos dois grandes nomes, duas pessoas que têm vínculos de variados tipos, com a casa, os professores Sérgio Adorno e o professor Luciano Coutinho. O professor Sérgio Adorno é autor, um dos principais historiadores dessa faculdade, porque escreveu um livro que é um clássico, que chama Aprendiz do Poder, que explica um pouco o papel que esta casa teve na formação dos quadros administrativos do Estado Imperial e, sobretudo, como esta casa teve um papel de certa forma, dar o tom ideológico, né, para a formação dessa elite. Então, é um pensador importantíssimo e que, de certa forma, trazendo o professor Sérgio à nossa casa de novo, nós acabamos por vincular, uma vez mais, a nossa casa a esses 200 anos de independência. Nós já falamos no primeiro encontro sobre a figura de Luiz Gama, e, de certa forma, também já nos colocava nesse cenário, né, desse bicentenário. Agora voltamos um pouco a isso, pensando um pouco sobre o papel que tivemos na construção do Estado Imperial. O professor Sérgio, eu disse que cada um dos nossos palestrantes tem vínculos especiais com a casa. O professor Sérgio foi também, inclusive, a professora dessa casa, que ministrava a disciplina de Sociologia, por conta dos convênios que temos, né, com a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Então, foi professor nosso. Eu também tenho a honra, viu, professor Sérgio, de ser professor na FEA. Então, isso é maravilhoso. A gente se sente realmente dentro de uma universidade quando a gente tem essas oportunidades de darmos aulas em faculdades que não a nossa principal sede. O segundo palestrante, o professor Luciano Coutinho, da Unicamp. O professor Luciano Coutinho é um grande gestor público, um homem que teve um papel importante, né, na definição da política de desenvolvimento econômico, né, durante quase uma década, e que esteve à frente do BNDES. E ele, no entanto, como eu acho fascinante isso, eu acho muito bacana quando nós temos um intelectual que é gestor público, porque isso nos dá sempre um foco, uma visão muito interessante. O intelectual, ele olha de um outro ângulo, né? O gestor público, que é intelectual, olha essa realidade, que atua de um outro ângulo. Então nós vamos ter aqui também a experiência de ouvir o professor falando sobre história do desenvolvimento econômico, e ele que também ajudou a fazer um pouco toda essa história. Não sem mais delongas, e agradecendo aqui a presença de todos, de todas, sejam que estão aqui presencialmente, seja daqueles que nos acompanham online pelo Instagram, pelo YouTube, pelos canais da Faculdade de Direito, eu principio passando a palavra ao professor Sérgio Adorno para a sua exposição. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao professor Rui este convite. É sempre um grande prazer voltar a esta casa, que para mim não só foi um objeto de conhecimento e de estudo, mas também foi um espaço de convivência, sobretudo no início da minha carreira como docente na universidade. Logo que eu ingressei nos quadros da USP, eu fui designado para... não era só eu, havia outro professor ministrar a disciplina de Introdução à Sociologia aqui para a Faculdade de Direito, né? E eu tenho a grata satisfação de saber que ex-alunos hoje também são professores dessa casa, são professores titulares, inclusive, né? Então me deixa muito feliz. O Diogo é professor aqui, o Diogo eram alunos de turmas eu tive um imenso prazer de aprender muito, né? Então, só tenho a agradecer o convite e dizer que me sinto muito à vontade de estar aqui. Bom, eu aceitei esse convite, quer dizer, mas eu vou fazer uma reflexão
a respeito do meu objeto de tese, né, que resultou nesse livro chamado Os Aprendizes do Poder. Eu vou falar um pouco como é que eu construía o objeto de investigação e pesquisa, porque é esta construção que faz sentido no que eu quero, de alguma maneira, apontar na história da sociedade brasileira e, sobretudo, tomando como referência este bicentenário da independência, da criação da sociedade nacional. Eu tinha, eu me formei em Ciências Sociais, na USP, e eu, em 1978, ingressei no programa de pós-graduação, inicialmente como mestre, acabei fazendo doutorado direto, sob orientação de um dos mais sólidos intelectuais sociólogos brasileiros, o professor Gabriel Kohn, né? Foi um grande, com quem estabeleci um excelente diálogo com ele na produção dessa tese. E essa tese nasceu de uma preocupação intelectual e, ao mesmo tempo, também de conjuntura e militância política. Né? Quando eu me formei, nós ainda estávamos na ditadura civil-militar, né? Mas já estávamos numa fase de intensificação das lutas pela democracia, pelo retorno da democracia e o retorno ao Estado de Direito. Né? E havia, sobretudo no campo das ciências sociais, mas também uma grande interface com o direito, havia uma grande discussão a respeito dos rumos da democracia no Brasil. E para discutir os rumos da democracia, era preciso que nós pensássemos nas raízes da sociedade brasileira, né, e, sobretudo, desde a formação da Sociedade Nacional Independente, né, durante o Império, né, e, portanto, era preciso voltar à história para poder entender, né, como é que o curso da história, de alguma maneira, estava apontando saídas para a sociedade brasileira. Claro que havia um programa de pesquisa naquela época, era um programa liderado pelo professor Floresta Fernandes, né, e que estudava os grandes temas, né, escravidão, a industrialização, a urbanização, a formação da classe trabalhadora, né, enfim, as grandes macroestruturas que foram, de alguma maneira, caracterizando o Brasil moderno. Naquele mesmo período, também já havia uma discussão a respeito do papel dos intelectuais. Afinal de contas, como os intelectuais se comportam diante desse processo de mudança? Quer dizer, eles são, na verdade, atores que estimulam rupturas, que estimulam a reconstrução de processos sociais, políticos, ou são caracterizados por um conservadorismo e, de alguma maneira, a atuação política é sempre no sentido de conservar o status quo, né? Ainda que, como Nabucodonosor Araújo dizia lá em 57, certamente ele não foi original, né? O poeta italiano já havia dito que era preciso mudar para conservar. Né? Então era preciso entender um pouco essa dialética entre mudança e conservação e o papel dos intelectuais. Né? Eu, ao mesmo tempo, vinha de uma família. Meu pai foi um homem que veio de uma família muito humilde e ele se esforçou muito, estudou o quanto ele pôde estudar, era um autodidata, tinha sua biblioteca, escrevia, e a grande frustração dele é que ele não tinha podido fazer direito, embora ele fosse um advogado, um profissional absolutamente competente, ensinar direito civil, processo civil, ele sabia tudo, porque ele era escrevente de cartório, então todo mundo ligava para consultá-lo, etc. Então, eu queria entender um pouco o seguinte, de um lado, essa questão do papel dos intelectuais, e de outro lado, eu queria entender um pouco desta mística do campo jurídico. Por quê? Porque quando se falava na reconstrução da democracia no Brasil, os juristas foram, de fato, uma ponta de lança. Né? Foram eles que, de alguma maneira, tiveram um papel proativo. Né? Claro, a sociedade e o movimento social estavam aquecidos, né? Mas os juristas conseguiram traduzir aquelas inquietações em um movimento pela reconstrução do Estado democrático no Brasil. Né? Então, eu queria entender um pouco isso.
Eu queria entender este caráter multifacetado dos intelectuais, né? E, sobretudo, esses que provinham do campo do direito. Mas eu não sabia como é que eu ia começar, então eu resolvi ir à história, né? Claro, quando eu fui estudar, eu fiz um estudo exploratório de algumas biografias de grandes políticos do século XIX que tinham se formado ou aqui em São Paulo ou haviam se formado em Olinda e depois em Recife. Então, os dois primeiros cursos foram fundados primeiro em São Paulo e em Olinda, depois o de São Paulo permaneceu, depois o de Olinda foi transferido para Recife, né? E eu inicialmente queria estudar as duas escolas, tá? Eu achava que tinha que ter uma visão mais nacional. E eu comecei a fazer esse estudo exploratório e o que me chamou a atenção? Uma grande parte desses políticos profissionais do século XIX tinham sido formados aqui na Faculdade de Direito, né? Segundo, boa parte deles se identificava como liberal. Terceiro, muitos que se identificavam como liberal foram artífices da construção do Partido Conservador no Brasil. E foram conservadores até o fim do regime do Império, né? Então, me parecia que tinha um problema de investigação que eu precisava entender aí. Quer dizer, que liberalismo era esse que se propunha a ser inovador, progressista, né? Apontar para a sociedade brasileira no compasso com o processo civilizatório que ocorria no mundo ocidental, sobretudo no hemisfério norte, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tinha profundas raízes conservadoras. E eu resolvi fazer um estudo de caso sobre a Faculdade de Direito. Então, o estudo começou assim, né? Eu comecei a estudar a história da faculdade, né? Comecei a ler. Eu me beneficiei desde logo porque a faculdade, no período que eu escolhi para estudar, eu escolhi o período de 1927, que é a fundação dos cursos, até 1983, que é a última turma que é formada antes da reforma do ensino livre. Tem uma reforma do ensino livre em 1879 que promove uma mudança muito substantiva no curso a chamada reforma do ensino livre, né, que não tinha mais não tinha mais registro de frequência, era um curso bastante bem liberal mesmo, no sentido bastante amplo. E eu então resolvi parar, falei, vou estudar até a última turma antes da reforma, porque senão pode ser que o que eu estou observando já é consequência das novas estruturas curriculares que estavam em andamento, né? Então, meu período longo é este, 1827, 1883. Na época, o curso era muito organizado em torno de turmas, então, né, cada ano formava uma turma e essa turma ia até do começo ao fim do curso, né? Pra vocês terem uma ideia, eu não sei se a minha memória não estiver falha, a turma de 1886 reuniu pelo menos 2 presidentes da República, né? Campos Salles e Prudente de Moraes. Numa sala, 2 presidentes da República. Bom, aí tem senadores, presidentes de província, deputados, ministros de Estado, né? Então era um campo fértil para entender a formação do Estado Nacional, entender a natureza liberal desta sociedade e da política, sobretudo, a partir de um estudo da formação, né? Então foi isso que eu fui fazer. Bom, aí eu comecei, eu tive um apoio de 2 grandes memorialistas, né? Um deles Aníbal Nogueira? Não, ele escreveu em 5 volumes, Almeida Nogueira. Almeida Nogueira, né? Escreveu, então eu consegui comprar naquela época os 5 volumes, né? E o Almeida Nogueira não só conta os fatos cotidianos, mas ele relata turma por turma, né? Então você tem, por exemplo, o que era ensinado, qual era a bibliografia de referência, o que os professores falavam, e claro, tinha muito a cultura estudantil era muito presente, né? Então eu não só pude entender o que se passava na sala de aula, mas sobretudo, o que me chamou mais atenção, era a vida extra sala de aula. O ensino era importante, né?
Mas deixa eu voltar. Então, dois memorialistas, o Almeida Nogueira e o Spencer Van Ple. O Spencer Van Ple, ele se baseou muito no Almeida Nogueira, mas como o período dele é mais longo, ele também tem muita pesquisa nova, né? Claro que me chamou a atenção, quando eu comecei a fazer esse estudo de caso, que se eu ficasse restrito ao universo do ensino do direito, eu não ia entender a formação do bacharel e do político profissional do século XIX. Essa foi a principal, primeira grande conclusão que a pesquisa estava apontando. Eu tinha que ir para o mundo extra-acadêmico. E onde estava esse mundo extra-acadêmico? Estava nas associações, né, literárias, artísticas, de discussão de temas de direito e, sobretudo, na rica imprensa acadêmica. Então, o material, vamos dizer, primário que eu levantei na pesquisa são jornais acadêmicos. Eu pesquisei de 1927 até 1983. Né? A qualidade dos jornais, vocês imaginem que é comparável, que eram guardadas, vamos dizer, o tamanho, mas era correspondente ao que seria o estado de São Paulo hoje, né? Em termos de matéria. Né? Discutia-se muitas questões de construção do Estado Nacional, a questão da escravidão, a questão dos partidos, a questão das estruturas mesmo burocráticas do Estado, né? Mas havia muita discussão de literatura, né? Eu peguei poemas do Afonso Pena com 16 anos, né? Eu peguei folhetins que eu comecei a ler, depois descobri que era o inglês de Souza, escrevendo estudantes, né? Então era uma maravilha. A pesquisa era uma pesquisa de muito prazer, porque cada dia era uma descoberta, né? Eu ia... E claro, como naquela época não tinha os instrumentos que nós temos hoje, scanner, nada, tudo era manuscrito. Então eu tinha que montar as minhas fichas para... Bom, não, pesquisa foi isso. Eu fui estudando os grandes temas, né? Os grandes temas do liberalismo econômico e do liberalismo político. Fui entendendo um pouco da dinâmica política do Império, né? E a pesquisa estava apontando o seguinte: escuta, eu não tenho objeto, porque liberais e conservadores são muito próximos. É muito difícil fazer uma diferença muito clara entre o pensamento liberal na época e o pensamento conservador. Claro que alguns tinham uma longa filiação ao Partido Conservador e outros uma longa filiação ao Partido Liberal, né? Mas em termos de argumentos, todos eles, de alguma maneira... Então, eu comecei a ficar assim, vamos dizer assim, muito ansioso, porque eu não conseguia dizer, bom, eu estou desenvolvendo um projeto que está baseado na ideia de que houve um liberalismo aqui, que esse liberalismo teve impacto na formação nacional do Estado, né? E se eu estou chegando à conclusão que liberais e conservadores são a mesma coisa, então a minha tese não existe, ela não tem sustentação, né? E, claro, eu fiquei com essa angústia, continuei estudando, lendo ali, e havia muitos textos produzidos por ex-professores aqui da faculdade, né? Mas um dia, na minha angústia, eu estava conversando com uma ex-professora minha, que infelizmente já faleceu, a professora Maria Lúcia Montes. Expliquei para ela a minha angústia, ela falou assim, você precisa ler a tese de doutorado da professora Célia Quirino, que é sobre Tocqueville, Igualdade e Liberdade no Pensamento de Alex Tocqueville. Bom, peguei a tese e fui ler. Bom, a hora que eu acabei de ler a tese, eu falei, o problema é que o meu objeto está equivocado. O problema não é liberalismo e conservadorismo, mas é liberalismo e democracia. Porque o que estava em oposição desde a formação era o princípio da igualdade ou o princípio da liberdade. A formação dos nossos políticos profissionais era toda para acentuar a liberdade, né? E não desconhecer a igualdade, mas a igualdade era sempre pensada da perspectiva formal. Eu acho que, de alguma maneira, a tradição do pensamento liberal-democrata pensa não só a igualdade do ponto de vista jurídico formal, mas pensa do ponto de vista das condições sociais de existência, a distribuição da riqueza, né, do acesso ao bem-estar, né? Bom, e a partir disso, eu reconstruí e
e aí reescrevi a tese. Né? Então, eu vou, acho que eu estou falando até demais, mas eu consegui, por exemplo, perceber algo que depois me pareceu... quando a gente estuda um pouco, ou aprende história do Brasil, ou aprendia, pelo menos, a história do Brasil, nos cursos secundários, muitas vezes até em cursos superiores, a ideia era aquela ideia, né, de um príncipe, né, que de repente resolveu romper com a coroa e declarar a independência do Brasil. Né? No entanto, vários historiadores já haviam mostrado que, durante todo o século XIX, o Brasil é contestado do sul ao norte e nordeste, por um conjunto sucessivo de rebeliões, Balaiada, Sabinada, Revolução de Pernambuco, as revoluções liberais em Minas e São Paulo, a Revolução no Rio Grande do Sul, né? Algumas de bases liberais, lideradas por elites locais que tinham interesse na independência, né? E outras de bases extremamente populares. As revoluções, por exemplo, no Maranhão, a de Pernambuco, a famosa Revolução de Pernambuco, de 1848, ela estava totalmente inspirada eles chamavam, a chamada da Revolução era o seguinte: tornamos-nos franceses. Né? Quer dizer, a ideia de que você, no fundo, tinha que se orientar pelos princípios básicos da Revolução Francesa. Né? Um historiador importante, o professor Carlos Guilherme Mota, que tem um estudo clássico chamado Nordeste 1817, e também foi a dissertação dele de mestrado, A Ideia de Revolução no Brasil. Ele conta histórias incríveis a respeito, né? Que é a história de um proprietário de terras conversando com outro proprietário, dizendo assim: olha, a agitação aqui em Pernambuco está incontrolável. Imagine que um cidadão barbeiro se recusou a fazer a barba no sábado, porque ele disse: hoje estou ocupado no serviço da pátria, então não vou fazer serviço, não vou prestar serviço. Né? E tinha todas essas ideias de que, de alguma maneira, era possível fazer a revolução. Então, eram revoluções muito diferentes, né? Como tem as revoluções liberais e as revoluções. Mas, com isso, eu pude entender que essa tensão entre liberalismo, democracia, igualdade e liberdade estava na raiz da formação do Brasil nacional. Então, daí eu fui ver como é que o curso lidava com essas questões. Né? Claro que na sala de aula havia debates, mas não, os assuntos eram colocados sempre sob a ótica jurídico-política liberal. Né? Os ensinamentos, em geral, nas associações e na imprensa, a discussão era mais ampla, era mais diversificada. Né? Então, eu pude flagrar várias discussões. Né? Agora, me chamou muito a atenção, e eu acho que isso era importante, é que, além de todo o debate político, econômico que a faculdade proporcionou, havia toda uma discussão sobre processo civilizatório no Brasil. Eu fui lendo matérias em que os estudantes discutiam como se comportar diante das mulheres, como se dirigir aos outros. Né? Só depois eu fui ler o famoso estudo do Norberto Elias sobre o processo civilizador, mas eu fiquei encantado com aquelas Então, bom, para terminar, eu acho que esse estudo, ele me trouxe algumas conclusões. A primeira delas é que eu acho que, a despeito dos 200 anos do bicentenário, dos 200 anos da independência, nós ainda, essa tensão, né? Pode ser paradoxo, contradição, conforme a gente introduz um olhar específico, não é? Entre liberalismo e democracia não foi superado. Né? Quer dizer, é uma dicotomia que percorre a história, né? E fala-se muitas vezes em nome do bem comum, em nome do bem-estar geral, mas o que está, de fato, em discussão é o princípio da liberdade individual. Em alguns momentos, até muito mais radicalizado. Né? Então, essa questão é muito importante. A segunda delas é que escola
o grande legado da escola é que não foi apenas uma escola de formação de profissionais, né? Quando eu terminei a tese, eu me convenci que eu tinha feito uma tese baseada na biografia de 73 notáveis que se distinguiram no período. Mas a faculdade tinha formado mais ou menos 2.200 alunos no período. Eu fiquei perguntando, o que aconteceu com os outros? Eu fui tentar procurar, mas aí não achava biografias, não achava as referências, né? Então, o que significa que ela foi responsável pela formação da elite política brasileira, né? Se formou no Império e que deixou raízes na República, né? Então, a faculdade ela não é uma escola só de formação profissional, ela é uma escola de formação, né, intelectual e, ao mesmo tempo, política, né? E eu termino aqui, porque eu acho que eu já detalhei mais, depois eu pode até conversar mais, eventual, se alguém quiser perguntar, mas a primeira versão a primeira edição desse livro ocorreu em 1988 pela editora Paz e Terra. O livro tem sido bastante citado e havia a Paz e Terra editou, os volumes se esgotaram e a Paz e Terra não teve interesse Então, quando mais recentemente a Edusp me procurou e perguntou se eu queria reeditar, claro que eu quis editar, mas eu não quis mexer, não quis. Eu teria que reescrever no sentido que uma coisa é a sua linguagem quando você é recém-doutor, né? 20, 30 anos depois, você está escrevendo de um modo diferente. Eu quis conservar, né? Mas eu escrevi um pós-fácil, né? E a minha pergunta no pós-fácil era a atualidade da pesquisa, né? Perguntar o que de fato ainda é pertinente e o que não é mais, né? Eu acho que, como eu falei, a cisão entre liberalismo e democracia ainda é atual, né? Não só no campo jurídico, né? No debate de modo geral, né? Debate político de modo geral, mas no campo das ciências sociais também isto aparece. Agora, a formação jurídica no país nesses últimos 50 anos, 60 anos, mudou muito, né? Quer dizer, para eu fazer a pesquisa que eu fiz, não tem mais o mesmo sentido, porque aqui era uma escola de formação, era uma escola civilizatória. Hoje, quando você tem uma rede de escolas de direito, certamente deve ter muitas escolas boas, mas ela não tem este tom de formar, vamos dizer, a elite política que possa vir a consolidar uma democracia no Brasil, efetivamente. Claro que você tem algumas escolas diferenciadas, que têm essa formação mais elaborada, mais sofisticada, com maior interlocução internacional, né? Relação Getúlio Vargas, por exemplo, mas, né, a grande é uma formação para o mercado de trabalho, né? Então eu diria para vocês que isto não se manteve, isto de alguma maneira, né? Eu parei também a pesquisa porque no final do Império, começo da República, começa a haver uma disputa entre outras profissões. Os médicos que estavam disputando a higienização das cidades, os médicos higienistas, organizando a distribuição da circulação, das condições de higiene, né? E os engenheiros estavam, de alguma maneira, construindo a infraestrutura urbana, né? Então eu falei, bom, também muda um pouco a formação nesse período, né? Acho que era isso para chamar um pouco a atenção de vocês e dizer que eu gosto muito do que eu fiz, eu gosto muito de saber que esse objeto ainda, para mim, é muito afetivo. Bom, professor Sérgio, muito obrigado. Sabe que eu sempre gosto daquela frase, nós tínhamos os Luzias e os Saquaremas, né? Os conservadores, os liberais, e existe aquela frase até no Pernambucano, o Leonardo Cavalcante, que nada mais parecido com Luzia do que o Saquarema do que o Luzia no poder, né? Então é curiosa a sua pegada que une essas elites imperiais, embora
classicamente separadas em Partido Liberal e Conservador, é esse culto de uma liberdade sem o compromisso com a igualdade. Isso é algo muito instigante e, de certa forma, perdura um pouco o nosso pensamento conservador até hoje. Mas a universidade é um espaço de pluralismo, e o que é curioso, quando nós fazemos dois intelectuais diversos, com temas diferentes, nós colocamos um ao lado do outro, é curioso como os assuntos se tocam, se convergem. Porque a partir do mistério que se coloca agora com o professor Luciano Coutinho é o seguinte: a partir de uma elite do século XIX, com esse pensamento liberal, como é que nós conseguimos construir um caminho de desenvolvimento econômico, né? Então é curioso como há uma certa justaposição dos temas, mas eles têm uma complementariedade evidente. E eu dizia que cada um dos professores que aqui estão hoje tem vínculos especiais com a casa. Eu só deixar registrado que o professor Luciano Coutinho é pai do nosso colega, o professor Diogo Coutinho, que é um docente muito querido aqui das Arcadas. Então é uma alegria tê-lo aqui, na casa que também é sua, professor Luciano. E o senhor tem a palavra, por favor. Realmente, eu queria agradecer ao professor Rui e ao professor Floriano pelo convite, aqui a honra de participar, dizer do meu apreço em conhecer pessoalmente o professor Sérgio Adorno, né? E também dizer que realmente aqui nesse território eu sou tão somente o pai do Diogo, né? Então, enfim, a encomenda que eu recebi aqui do Rui é de fazer uma reflexão retrospectiva dos desafios do desenvolvimento desde a proclamação da República, o bicentenário da proclamação da República. Então, eu vou esquecer as minhas reflexões e meus livros, as minhas preocupações atuais, né, e tentar fazer uma reflexão que cubra esse período, né, e que caracterize quais foram os grandes desafios do desenvolvimento brasileiro e das economias em desenvolvimento. Para isso, é preciso, com uma visão histórica, econômica, periodizar, para começo de conversa, os grandes etapas do desenvolvimento do capitalismo mundial e da periferia onde o Brasil se inseria, ainda se insere, né? Então, neste período, início do século XIX, né, proclamação da República, 1822, precedida pela mudança da corte portuguesa para o Brasil em 1808, depois pelo retorno de Dom João VI, Dom Pedro I, muito jovem, fica como regente e, rapidamente, por conta das grandes pressões em Portugal, né, em que, em Portugal, uma forte mudança na direção de uma monarquia constitucional, em direção ao liberalismo, fugindo do absolutismo, ela repercute aqui. Nós temos que lembrar, na verdade, a Revolução Americana, a independência americana, a Revolução Francesa, anterior à americana, foram grandes eventos que plasmaram a compreensão das elites. Elites escravistas que foram formadas, no caso, você olhar historicamente, no século XVI e XVII, começando com o empreendimento comercial da Companhia das Índias, né, o empreendimento comercial, e depois
que desenvolve a economia açucareira em Pernambuco. Na verdade, Pernambuco foi o berço do desenvolvimento, do início, não do desenvolvimento como a gente entende hoje, mas o desenvolvimento de uma economia estruturada para produzir um produto altamente demandado e inovador naquele momento, que era o açúcar, e era produzido em várias regiões, era produzido nas Antilhas, era produzido no sul dos Estados Unidos, era produzido principalmente no Nordeste brasileiro. Essa economia evolui, tem um auge, a ocupação holandesa, mas era uma economia baseada, depois ao ciclo do ouro em Minas Gerais, e depois o ciclo cafeeiro em São Paulo e Rio, sob o escravismo. Eu ainda estou falando do sistema cafeeiro, de uma que se projeta ao longo do período em que, digamos assim, do início do século XIX no Brasil, né? Que é o início. Ainda temos aquela elite latifundiária, cafeicultora, se formando em São Paulo. Temos o resto que sobrara da economia mineira do ouro, o resto que sobrara da economia açucareira nordestina, e esta elite que frequentava a faculdade de Direito aqui e lá, era uma elite que sonhava com a liberdade, igualdade, fraternidade, e oscilava entre este liberalismo de uma espécie de mimetização de valores da aristocracia, como você diz, somos todos franceses, isso em 1848, mas, ao mesmo tempo, ela não enfrentava a questão essencial, que era a questão do escravismo, era a questão do sistema escravocrata. Nesse sentido, era um liberalismo falso, no sentido de que ele não estava, se você olha o liberalismo americano versus e a Guerra da Secessão americana, foi uma guerra entre sistemas, que defendia, de um lado, um projeto de sociedade, de uma sociedade do empreendedorismo individual, que já prenunciava um capitalismo que ia além do capitalismo agrário, do capitalismo comercial, e se projetava já como um potencial de um capitalismo industrial que tinha a Inglaterra como modelo, versus a produção escravista do algodão, a produção escravista no sul. E aí há, de fato, um embate, uma guerra, que nunca aconteceu no Brasil. Na verdade, havia um pacto de elite conservadora da base daquela sociedade escravista. Os interesses profundos, razão pela qual não tinha, no fundo, diferença entre o conservadorismo e o liberalismo. Muito embora o Joaquim Nabuco tenha sido aluno desta casa, o Castro Alves, Castro Alves tinha começado, acho que, o curso em Pernambuco, aqui, depois terminou lá. E o Joaquim Nabuco fez o percurso contrário. Mas, enfim, que eram... O Castro Alves era um republicano, era muito mais radical do que o Joaquim Nabuco, que era um conservador, muito embora... democrata. Tinha uns elementos. Contra a escravidão. E, curiosamente, a escravidão vai ser abolida no Brasil pelo
Dom Pedro II, pela princesa. E o Dom Pedro, que era um imperador cosmopolita, que conhecia a Europa, era um intelectual inovador, se interessava pelo avanço tecnológico, ele caminha para o abolicionismo, não apenas sob a pressão inglesa, sob a pressão da nova ordem capitalista, que nascia, né, e no período de apogeu da Inglaterra, mas também por uma adesão aos valores do liberalismo. Muito embora uma monarquia constitucional, a monarquia brasileira, né, com o imperador como um poder moderador. Mas havia pouca diferença. E, na verdade, a queda da monarquia, a proclamação da República, teve grande apoio em São Paulo, muito mais por conta da abolição da escravidão do que por conta de uma adesão a um projeto liberal muito menos democrático. Eu acho que essa questão democrática não se coloca naquele momento, né? Porque a sociedade não permitia lugar para a democracia. Enquanto você tem a maioria da população escrava, oprimida, você não tem lugar estruturalmente para pensar em democracia. A democracia passa a ser possível pensar já no século XX, com a urbanização, talvez já nos anos 20, você começa a pensar nos projetos democráticos, né, mas com uma elite que vai se enfraquecer. Então, eu queria voltar um pouco, porque e deixar um pouco essa reflexão que eu acho muito estimulante, interessante, e voltar para a questão estrutural econômica. Né? Pois bem, vamos periodizar de maneira muito rápida etapas do capitalismo, do desenvolvimento capitalista nos séculos 18, 19 e 20. Né? O capitalismo industrial começa a nascer no finalzinho do século XVIII, nos últimos 2 décadas do século XVIII, principalmente na Inglaterra, com o começo do desenvolvimento da maquinização, o desenvolvimento de máquinas rústicas, máquinas artesanalmente desenvolvidas, né? Armas, máquinas, mecanismos desenvolvidos para ajudar a manufatura artesanal existente. Ao mesmo tempo, há uma etapa de desenvolvimento de infraestruturas, começando com canais na Europa, na Inglaterra. Eu estou falando aqui no período que vai de 1775 até 1800. No século XIX, avança na Inglaterra esse processo em que bem descrito, talvez, por grandes historiadores, no qual Marx se baseou para mostrar como a indústria foi nascendo, como a fábrica foi nascendo, de um processo artesanal estruturado até a formação das máquinas de fiar e depois de tecer. A integração de uma fiação com tecelagem ainda, mas com máquinas movidas
até no início manualmente, e depois serão movidas com vapor, máquinas, mecanismos movidas por tração a vapor, e depois, mais para frente, com a eletrificação das máquinas, mas isso já é num estágio mais para frente, é que desenvolve a indústria têxtil. Isso nós estamos em meados do século XIX. Nós temos que lembrar, e então, isto é o que se chama a primeira revolução industrial, nasce com a indústria têxtil e com o desenvolvimento da tecnologia da máquina a vapor. A caldeira, o carvão, o aço, ferro-aço, que permite ter na máquina a vapor um mecanismo motriz essencial para o nascimento da ferrovia, para o nascimento dos navios a vapor, que eram até chamados o vapor, em português. Eu peguei um vapor, né, e a indústria têxtil. Essa foi a primeira revolução industrial. Esta revolução industrial é uma coisa da segunda metade do século XIX. Lembrar, Dom João VI veio para cá em caravela. Quando o Dom Pedro II já foi se exilar, ele pegou um vapor. Então já era um navio metálico movido a uma caldeira com máquina a vapor. Bom, mas muito bem. Esse era o mundo, né? Segunda Revolução Industrial. Então, essa primeira Revolução Industrial era ainda relativamente acessível. O projeto americano, dos federalistas americanos, era em que o Estado deveria proteger o nascimento de uma nova indústria que avançasse na capacidade de construir, por engenharia reversa, engenharia própria, as máquinas têxteis inglesas, as máquinas têxteis, os teários ingleses avançados. Né? A indústria de armas, que exigiam mecanismos de precisão. Tudo isso, na verdade, era mais fácil, né, uma sociedade não industrial alcançar o paradigma há 200 anos atrás. Né. Eis que, ao final do século XIX, também a partir de 1870 para frente, falei já de 1770, agora eu estou um século depois, começa o desenvolvimento importante na indústria química. A química avançou na Inglaterra, avançou na Alemanha. Começa o desenvolvimento ainda muito da siderurgia e da estruturação dos processos siderúrgicos em maior escala, usando o carvão para a fabricação do aço, em fornos de grande escala. Então a indústria começa a ganhar escala. É apenas no fim do século XIX que vai se desenvolver o início do desenvolvimento dos motores elétricos, da energia elétrica, da lâmpada elétrica. Tudo isso é inovação de fronteira muito pouco disseminada. Na passagem do século XIX para o século XX, né, a eletricidade vai substituir
a máquina a vapor. E o motor a combustão vai substituir e vai permitir a criação do automóvel. Então, é um mundo. O que é que este capitalismo... E aqui eu vou lançar a mão do grande pensador austríaco Schumpeter, que caracterizou o que ele chama a primeira revolução industrial, que foi a revolução do carvão, do aço, da máquina a vapor. A segunda revolução industrial, o motor a combustão interna, que vai demandar a exploração de petróleo, entra o petróleo, ao entrar o petróleo entra uma nova química, que é a petroquímica, a química que já existia, né? A indústria e a eletricidade. E a eletricidade vai demandar usinas hidrelétricas ou usinas termoelétricas que vão estar sendo desenvolvidas nesse período e que trazem para o capitalismo uma nova configuração tecnológica, com uma importantíssima condição, é que as escalas industriais se tornavam muito maiores. E a gente vai retomar esse ponto, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, não, enfim. Está tranquilo. Tem que voltar para esse ponto quando eu passar para olhar o Brasil e a periferia. Muito bem. Segunda Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial se desdobra e tem um primeiro ciclo brilhante nos anos 20. Temos que lembrar que entre 2014 e 2018 tivemos a Primeira Guerra Mundial. Não se sabe bem se das trincheiras da Primeira Guerra ou da China, no fim, quem levou a culpa foi a Espanha, surgiu a gripe espanhola. A gripe espanhola, na verdade, foi uma pandemia muito pior do que a Covid, mas muito parecida com a Covid. Porque ela foi a primeira pandemia global, né? E que matou uma quantidade enorme. Ela dizimou um pedaço da população mundial, relevante, né? E isso ao fim de uma guerra. E a saída dessa guerra é puxada pela economia americana, que refinancia a Alemanha. Começa o ocaso da Inglaterra, a debacle da Libra e da Inglaterra. E os anos 20 são os anos onde vai nascer a produção em massa de produtos industriais. É aí que vai aparecer a ideologia fordista, né? Na medida em que o Henry Ford, o primeiro, queria que o veículo dele fosse padronizado numa linha de montagem para produção em grande escala, porque ele olhava e queria que o seu trabalhador viesse a ser o seu consumidor. Começa a mudar. Mas este movimento é interrompido pela grande recessão, pela grande crise financeira internacional de 1929. Uma crise terrível, né? Nós só viemos ter um evento parecido com isso em 2008. Em 2008. Agora com bancos centrais muito melhor aparelhados para inundar esse mercado de crédito e de liquidez e evitar a quebra sistêmica do sistema bancário que aconteceu
em 29. A Bolsa quebrou o sistema bancário, isso se transmitiu para a Europa, e nós tivemos, o mundo passou por um período de grave crise global com queda brutal do comércio. Outra vez, este grande acidente histórico, essa grande crise do capitalismo industrial nascente, industrial segunda Revolução Industrial, abre um espaço para a periferia. É o outro momento relevante. Depois, sucede-se, quase que porque o período de guerra, o período de recessão da depressão, jogou no desemprego e quebrou a empresa. Ela criou o caldo de cultura para movimentos nacionalistas de reação à crise. O fascismo e o Partido Nazista tinham projetos. Né? O programa econômico do governo do Hitler era um programa econômico extremamente heterodoxo e extremamente inteligente, que articulou um ciclo de crescimento. Vale a pena ler os estudos do arquiteto, na verdade, o ministro das Finanças do Terceiro Reich, o Haspel Schacht, né? Que mostra como a economia alemã responde. Né? Então, essas tentativas, mas essas tentativas aguçam de uma forma muito intensa a rivalidade. E a rivalidade se dá não apenas no plano territorial, mas no plano colonial, né, imperial. Aí eu estou ainda deixando a periferia de lado. Eu estou olhando para o centro do capitalismo. E deflagra a Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra terrível. É uma guerra de grande escala terrível, que vai ceifar também novamente a vida de mais de 30, 40 milhões de pessoas. E uma guerra também muito mais global, porque é uma guerra que alia o nacionalismo autoritário japonês, que é um capítulo à parte, que já havia invadido a Manchúria, a China, a grande parte da Ásia, né? Alia o fascismo italiano e alia o nazismo. E depois, aquele ciclo que ficara interrompido tem, depois da Segunda Guerra Mundial, um período espetacular de auge econômico. Por quê? Porque a guerra levou a fortes investimentos militares em tecnologia e levou aquelas tecnologias, então, ainda incompletamente desenvolvidas, a um estágio muito mais aperfeiçoado. E eu estou falando das tecnologias de processos produtivos, as tecnologias dentro da fábrica, portanto, de processos, e as tecnologias de produtos. Surge, por exemplo, a motorização, a turbina a jato para as aeronaves, substituindo o motor a hélice, que era um motor combustão muito parecido com o motor automotivo, com um outro desenho, né? Ou com o motor a hélice, né? de um
com a motorização a diesel. Né? Mas, enfim, a guerra traz tecnologias e que alavancam a capacidade industrial. Nos anos 50, 60, 70, até meados dos 70, há um notável ciclo de crescimento da economia mundial, em que, sob a hegemonia do dólar, sob a hegemonia dos Estados Unidos, que ajuda a recuperação europeia, e não ajudou por benemerência, ajudou por medo do comunismo sob a União Soviética, sob a Rússia. E, efetivamente, quem derrotou o exército alemão foi na guerra russo-alemã. Os russos perderam 20 e tantos milhões na guerra, na Segunda Guerra. Então, este período, que é chamado a Idade de Ouro, os 30 anos gloriosos, segunda metade, finzinho dos 40, até meados dos 50, meados dos 60, meados dos 70, são 30 anos, em que o capitalismo massificou o consumo de bens, elevou os salários, acelerou a urbanização, mecanizou a agricultura, começou a desenvolver os serviços. O banco deixou de ser apenas um banco de empresas para ser um banco do cidadão. Surge o cartão de crédito, surge o sistema de financiamento em prestações, surge em grande escala o financiamento imobiliário, apoiado por agências públicas, em parte. Enfim, esse é o mundo que vai entrar em crise nos anos 70. Essa crise dos anos 70 vai dar lugar, então, a um novo... os avanços tecnológicos naqueles 30 anos perdem velocidade. A capacidade de aumentar a produtividade de uma linha de montagem automotiva se esgota. E aí começa, muito devagar, nascer uma nova revolução industrial, a terceira revolução industrial. Qual é essa terceira revolução industrial? É a revolução dos transistores, depois dos processadores, chips, depois do fato de que esses processadores conseguem uma curva exponencial de compactar, capacidade de processamento, pelo fato de que o circuito impresso consegue ser miniaturizado cada vez mais. E a distância entre os caminhos do circuito interno ser reduzida, de forma que a cada 2 anos subia ao quadrado a capacidade de processamento. Este ciclo que começa os primeiros grandes máquinas de computação eram transistores, passa para semicondutores. Aí o tamanho dos computadores vai diminuindo. A potência dos semicondutores vai escalando ao quadrado. Eu estou falando aqui dos anos 80 e 90. Até que a capacidade de compactar num
num bicho aqui, num laptop, algo que há 2 décadas atrás demandava uma sala refrigerada com máquinas enormes. Esta revolução é a revolução sui generis, porque ela vem pelo lado de processar cálculos e memorizar informação numérica numa enorme escala e numa enorme velocidade. E ela permite, então, avanços muito fortes da ciência. Porque a ciência depende de cálculos e de observação empírica, falando da engenharia, falando mesmo da modelagem química, da microscopia e, mais recentemente, da genética. Ou seja, assim, em 1990, alguns geneticistas fizeram o primeiro projeto de mapeamento do genoma humano de um indivíduo. Custou 100 milhões de dólares na época. A Genentech fez isso. Hoje, 1990, para cá, 30 anos depois, o custo de mapear genomicamente o indivíduo caiu para 3 mil dólares. Não existe na história da humanidade um fator crítico tão importante para o progresso tecnológico que tenha se tornado tão abundante e barato, tão estratégico, com tanta velocidade. Esta revolução é que permite o surgimento e a explosão subsequente das comunicações, a rede de telecomunicações. A rede de telefonia antiga era uma rede originada lá no início do século XX, né, pelo Alexander Graham Bell, né, que era a transmissão da voz, dos sinais, por fio de cobre, né, e criou a grande rede de telefonia. Exigia que, para ligar da sua casa para mim, um fio de cobre entrasse na sua casa, fosse para uma central, transmitisse a sua voz, fosse vários quilômetros, não sei onde você mora, supondo que você mora no Morumbi, fosse vários quilômetros até o Pacaembu, e aí entrasse na casa onde eu morava, lá no Pacaembu, para poder falar, uma pessoa falar com a outra. Isso não é tanto tempo assim não, pessoal. Então, esta mudança é muito rápida. Então vem a geração a telefonia móvel, a digitalização das comunicações, o surgimento da internet, que era uma rede de pesquisa do DARPA, do Departamento de Defesa americano, só para cientistas. Quando começou no Brasil, era uma rede só científica. A internet foi aberta para atividades comerciais no fim de 1988, 1998, quase a virada do século. A internet tem 20 anos, pessoal. A internet, então, a massificação da internet, a massificação dos equipamentos digitais já permite antever, veja só, que a terceira revolução
industrial e tecnológica, que é uma coisa que surge com o computador, com os semicondutores, nos anos 80 e 90. 80 e 90, 2 décadas, até 30 anos. Depois de 2010 para cá, a compreensão é que está se gestando uma outra revolução, que é chamada de quarta revolução industrial e tecnológica. A velocidade é maior da inovação técnica. Né? E o que caracteriza essa quarta revolução? É meio que uma continuidade da outra, mas com certas rupturas. Primeiro foi a massificação, está sendo a massificação da internet. A gente precisa ter em conta o seguinte: a população mundial de 7,8 bilhões de habitantes, dos quais 5,5 participam da internet. Não? Por smartphone ou por pequenos dispositivos. O que é que isso significa? Ao mesmo tempo, os computadores que suportam a internet, suportam a rede, os roteadores, os imensos cabos de fibra ótica submarinos que ligam a internet global. Né? O Brasil está ligado por 3 grandes cabos, um que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa. Esses cabos, ou por satélite, essa rede, ela, combinada com capacidade de processamento e com a mudança, assim, os supercomputadores passam a alugar capacidade de processamento e, ao mesmo tempo, a criação de grandes centros de armazenamento de dados, imensos data centers, que são na nuvem. A gente fala, eu estou processando na nuvem. Não é que está processando, tá? Você tem grandes data centers que alugam capacidade de armazenar dados e de processar dados. O que é que isso significa? A possibilidade. Outra coisa extremamente importante, recente, são coisas recentes. Né? A operacionalização do GPS, a tecnologia do GPS. A operacionalização da tecnologia de radiofrequência de qualquer pequeno chip pode ter uma emissão de radiofrequência que identifica e transmite as informações que ele possa estar captando. Então, gera um novo conceito, que é a internet das coisas. Não só o humano vai participar da internet com o seu telefone ou o seu computador, mas qualquer dispositivo, um automóvel que está se movendo, que ele vai estar se comunicando com a rede, se tiver rede para captar sinal, aquele automóvel é um participante. Qualquer equipamento, qualquer coisa que tenha uma etiqueta emitindo radiofrequência, participa. Então você começa a ter desenhos novos e a capacidade de supercomputação, que tornou a possibilidade, junto com microscopia de alta capacidade, permite uma etapa nova de genética. Eu não posso falar muito mais, porque eu me entusiasmo e você esquece que isso aqui aqui já estou cometendo um erro, peço desculpa, eu já estou olhando para o futuro. Né? Apenas para dizer que o futuro caminha a grande velocidade. Quarta revolução industrial e tecnológica. Mas vamos voltar para o passado, senão
eu vou escapulir, eu estou olhando aqui, eu tenho 10 minutos para terminar. Muito bem. Quais foram, enquanto o capitalismo desenvolvia dessas grandes etapas, o que aconteceu com a periferia? Primeiro é importante lembrar que a periferia foi produto deste desenvolvimento do capitalismo, primeiro do capitalismo comercial, do mercantilismo, nos séculos XV, XVI, XVII. Depois do nascimento do capitalismo industrial, o nascimento do capitalismo industrial vai introduzir o trabalho assalariado em grande escala. O sistema mercantil escravista se torna antitético, contraditório ao capitalismo industrial. Porque o capitalismo industrial pressupõe a criação de uma classe assalariada com poder de consumo, elevado ao paroxismo no período fordista, depois da Segunda Guerra Mundial, onde o nome do jogo era criar uma grande classe média assalariada capaz de consumir em massa e, ao mesmo tempo, diminuir a desigualdade social, que se conseguiu naqueles 30 anos gloriosos. Bom, qual era o grande problema? E eu vou focar aqui no Brasil, na América Latina, é que a economia existente era herança do colonial escravismo. O Brasil, a economia brasileira à época da independência, era uma economia muito subdesenvolvida em relação à Europa, aos Estados Unidos, no sentido de que lá começava a nascer uma indústria e aqui nós tínhamos uma sociedade rural, com cidades, poucas metrópoles, com poder econômico extremamente concentrado e com a base da sociedade escrava. E quando Dom Pedro declara a independência, o grito aqui do Ipiranga declara a independência, na verdade ele teria recebido uma comunicação da imperatriz Leopoldina, que era uma Habsburg, era a família aristocrática mais nobre do grande Império Austro-Húngaro. Ela foi treinada para ser rainha. A família cultivava, e como o imperador Francisco José teve mulheres, ele as treinou, né, para ser imperatriz. Então ela manda uma comunicação dizendo que as cortes em Portugal tinham determinado a volta compulsória dele. E ela diz, eu acho que a hora chegou. O pomo está maduro. Então, ela... mas, enfim. Mas o Dom Pedro, então, declara e o movimento de independência se constitui. E ele depois tem o dia do fico. Tá? E o Dom Pedro se compromete com os ideais de uma monarquia constitucional, cedendo ao liberalismo. E institui uma constituinte, onde os irmãos Andrada trabalham intensamente. Zé Bonifácio,
né? Enfim. Porém, em 1824, ele volta atrás, dissolve a Constituinte e outorga uma Constituição absolutista. E é aí que as revoltas em vários, né? E começa em 24 com a Revolução em Pernambuco, a revolta, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador era republicana anti-escravista. E era independência nacional, nativista, anti-escravista e republicana. Então, liderada pelo Frei do Amor, Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, porque o pai dele era um tanoeiro que fazia barris, etc., e fazia canecas de metal. Mas isso aqui é detalhe. Os escritos dele são de uma clareza e de uma virulência. E ele havia articulado, porque ele participara da Revolução, também da Revolução Independentista de 1817. E já era, na verdade, a coroa portuguesa faz empréstimos externos, alguns perdulários, porque o Dom Pedro quis tomar o Uruguai e bloquear o Rio da Prata para sufocar argentinas. E durante um período, para isso ele teve que comprar uma frota de mercenários do famoso Almirante Cochrane. O Almirante Cochrane é despachado para Pernambuco para canhonear Recife, Olinda, até que os revoltosos se rendessem. Né? E o Frei Caneca, então, deveria ter sido enforcado, mas todos os carrascos se recusaram e ele teve que ser fuzilado por um pelotão de marinheiros do almirante. Né? Mas veja que esse Brasil que dá partida à independência é um Brasil que, num certo momento, perde o seu imperador, que era um imperador que teve, falo de Pedro I, teve a mão de ferro para manter a unidade nacional. Não? Mas essa unidade nacional tinha um sistema econômico por trás. E esse sistema econômico não vai mudar essencialmente durante o Segundo Império, salvo no início, já no fim do século XIX, quando a expansão cafeeira em São Paulo e a política do café em São Paulo esbarra já vinha esbarrando com o fim do tráfico negreiro, reprimido pela Marinha Inglesa, e depois pela abolição. E aí é que começa a combinação de um assalariamento de antigos escravos que eram dominantes na força de trabalho da cafeicultura. E as ondas imigratórias que começam a ser carreadas. A imigração cresce de forma muito intensa. Até o começo do século XX.
Então, o capitalismo começa no Brasil com um complexo cafeeiro que vai emergir dos escombros do fim da escravidão, que em várias outras partes do país cria áreas de depressão econômica. Aliás, tem um livro magnífico que conta um período da história econômica na Chapada Baiana, chamado Torto Arado, que eu recomendo que vocês leiam, que é um livro muito bonito, que mostra, na verdade, como aquele pedaço que foi escravo, na prática continua escravo, continua como se fosse servo da terra, que ele trabalha em troca da subsistência. Esse mundo, até o início do século XX, é um mundo que, então, vai se defrontar com a emergência da segunda revolução industrial nos países desenvolvidos. E aí vem aquele fator que eu lembrei aqui, a questão das escalas produtivas. A industrialização de São Paulo começa como um apêndice da economia cafeeira. A economia cafeeira vai criar uma nova classe assalariada que vai precisar de poder de compra, que vai ter poder de compra e vai querer consumir bens básicos, calçado, roupa, vai morar, vai migrar, começar a migrar para a cidade. São Paulo, como capital, começa a crescer, as cidades mais importantes das manchas cafeeiras começam a crescer. Né? E este é o núcleo que vai ter capacidade de gerar um mercado interno e demandar produtos industriais. Mas isso aparece de forma ainda muito frágil, a produção interna. A maior parte dos bens industriais consumidos pela elite eram importados. Era a casimira inglesa, eram os produtos de consumo, eram os veículos, automóveis nos anos 20, americanos ou europeus. Então, toda a elite brasileira vivia das rendas do latifúndio escravista ou da elite emergente do cafeicultor paulista. Depois passa a ser o cafeicultor também mineiro, mas, enfim, o cafeicultor dentro de um sistema sob capital e com trabalho assalariado. Mas veja que este é o primeiro embrião de uma economia capitalista de mercado, mas que vai se defrontar com aquela necessidade de superar grandes escalas. Por exemplo, o desenvolvimento industrial de São Paulo esbarra fortemente na falta de energia elétrica. O que é que resolve a questão elétrica de São Paulo? É a inversão do rio, da bacia do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, para fazer um grande reservatório que vai permitir canalizar para a Baixada, para Cubatão. E vai permitir instalar máquinas de altíssima eficiência, porque você sabe que o potencial de gerar energia é proporcional à força da
torrente da água para mover as pás. Então, aquela usina, Henry Borden, foi depois sucessivamente aumentada, ela que resolveu. Mas como? Quem é que tinha capital para fazer tal empreendimento? E aí veio a capital estrangeiro, capital canadense, americano e canadense, que tinha uma concessão, lança bônus no exterior, capta recursos, tem grande suporte do governo estadual, da província, e vai desenvolver. Outra coisa fundamental, a Santos Jundiaí. Como é que o café que cresce em grande escala vai descer para o Porto de Santos? E como é que os produtos importados vão subir? A engenharia da Santos Jundiaí é uma coisa espetacular à época, extremamente avançada, porque ela tinha um sistema de cabos que puxavam a locomotiva na subida e desciam as locomotivas carregadas para ela não desembestar na descida. Então, era uma coisa muito avançada. Mas havia aí um desafio. Pois bem, o que é que isso sugere? A necessidade de que o Estado, como fora na Europa, crie mecanismos de suporte. A economia cafeeira prescindiu disso, mas ao mesmo tempo tinha limitações. Aí vem as crises. Vem a crise, que é essencial, a crise de 29 e 30. Eu vou ter que parar por aqui, mas vale a pena ler o capítulo do Formação Econômica do Brasil, do Furtado, em que ele explica como a crise da economia cafeeira e a crise mundial vai permitir um arranjo para acelerar a industrialização, porque a exportação de produtos primários estava nocauteada. E qual é a política que o governo faz? Imprime meios de pagamento, compra o café, queima o café. É como se estivesse construindo pirâmide. Não é para nada. Mas evita que, se jogasse esse café no mercado, deprimisse ainda mais o preço, mas mantém a renda e o emprego no complexo cafeeiro, que pode demandar novos produtos industriais que recebem, assim, empréstimos do Banco do Brasil para poder desenvolver a indústria nascente. O Getúlio praticou uma política keynesiana antes do tempo, antes do próprio Keynes escrever o Teoria Geral do Emprego. Mas, enfim, é esse um divisor de águas a partir do qual o desenvolvimento industrial se torna consenso na sociedade de que ele é o caminho do desenvolvimento. Mas a Revolução Industrial, a segunda revolução, a tal das grandes escalas econômicas, continua. Vem a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um período complicado para a economia mundial, mas é um período em que o Getúlio usou do poder de negociação dos minérios brasileiros, do território brasileiro, da ilha Fernando Noronha, das outras, da capacidade do Brasil ajudar
a negociar com os dois polos que viriam a entrar em guerra a contrapartida que viabilizou, quer dizer, então ele adere até porque os alemães andaram torpedeando o navio brasileiro, mas ele adere aos aliados, né, os Estados Unidos contra o eixo, ele adere em troca da Companhia Siderúrgica Nacional. Então o Brasil entra na idade siderúrgica, vai entrar, quer dizer, a Companhia Siderúrgica vai demorar muito tempo para ser construída. Mas, enfim, aqui mostra o seguinte, a precariedade. Ainda nos anos 30, o Brasil era uma sociedade rural, estava começando a lutar, as distâncias para o desenvolvimento eram muito grandes. Aquele período dos 30 anos gloriosos, de 45, 46 a 76, o período, foi um período muito importante, muito interessante. É o período onde surgem as empresas transnacionais. É o período em que o Brasil aproveita a concorrência entre grandes empresas transnacionais emergentes para trazer a indústria automobilística para o presidente Kubitschek prepara um plano de grande escala para o desenvolvimento da infraestrutura, para o desenvolvimento da energia, grandes projetos hidrelétricos, projetos viários, né? E um novo projeto de industrialização. Depois, com o regime militar, especialmente no governo Geisel, há um outro impulso de desenvolvimento. Né? E aqui aparece o Estado como alavanca do processo de desenvolvimento, para poder vencer esses desafios de acesso a capitais, capacidade de aglutinar capitais para grandes projetos, para os quais a burguesia brasileira não tinha capacidade. O desenvolvimento de bancos, como o BNDES, em 1952, para poder financiar a infraestrutura e a indústria de grande escala. São ferramentas indissociáveis de um projeto de desenvolvimento industrial que associava capital estrangeiro em capital nacional e Estado. Este projeto ele se baseou numa política de substituição de importações. Essa política funcionou muito bem até o final dos anos 70. Final dos anos 70 para cá, nós entramos num período de liberalização econômica, abertura financeira nos países desenvolvidos. E, especialmente depois dos anos 90, de terceirização de parte da produção industrial das economias desenvolvidas para a Ásia. Para a Coreia, primeiro para o Japão, depois para a Coreia, depois para a China. Curiosamente, o Brasil vai ficar fora desse arranjo. Porque, no fim dos anos 70, o Brasil acumulou uma dívida externa, especialmente nos anos 70, para fazer os grandes projetos, especialmente o governo Geisel. E as duas crises, especialmente a segunda crise de petróleo, vai levar a um momento de
inflação mundial e a um momento de ruptura, né, do sistema internacional. E isto gera a dramática crise da dívida externa dos anos 80. Então, o Brasil sai de uma última etapa de desenvolvimento com uma crise de dívida, que vira uma crise fiscal, que vira depois, nesse período, um momento de resgate da democracia, que leva, na verdade, a ditadura a perder suporte e legitimidade, que tem uma crise muito séria, e que, curiosamente, joga a Constituinte, a Constituição nova e a democracia no colo de uma crise não resolvida, que é a história, na verdade, dos anos 90 para cá, do enfrentamento da inflação, das dificuldades do Brasil reencontrar um projeto de desenvolvimento perdido. E um fenecimento lento da indústria. Então, se a gente olha para o mundo, olha para a terceira revolução industrial e para a prospectiva quarta revolução industrial, o que a gente vê é o retorno dos grandes desafios, comparáveis aos desafios da origem da industrialização brasileira. É o desafio de acesso à tecnologia, o desafio em que o progresso tecnológico avança a passos muito largos e com velocidade acelerada, fora do nosso alcance. Embora o Brasil tenha, se você olhar para a periferia, tinha um sistema científico e técnico razoável, né? Bem ou mal, nós conseguimos gerar uma Embraer, mas é a única grande empresa brasileira de alta tecnologia. Tem uma ou outra, você conta nas mãos. As poucas empresas conseguiram acompanhar esse processo. No geral, a indústria brasileira encolheu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a capacidade de compreender os desafios do desenvolvimento, ela requer que o pensador, e vocês são advogados, mas vocês precisam ter noção de história. E ter uma noção de história econômica e de história política. Porque a história política só pode ser compreendida tendo como um pano de fundo a evolução econômica, a história econômica. E a operacionalidade do direito só faz sentido se você for capaz de entender esses contextos. E aí, professor, eu queria fazer um desafio assim para você, para conversarmos depois num café. Era assim: o que é que explica a presença dos militares na política brasileira desde o tenentismo e mesmo desde a proclamação da República, né? Do positivismo, a proclamação da República, depois o tenentismo, depois o Vargas, que foi produto de uma revolução militar, depois a intervenção de 64, e que talvez por falência de elites capazes de organizar um sistema que responda a um projeto de desenvolvimento do país, leva a um agente descolado do mundo das regras liberais ou representativas da democracia a intervir
e usar o Estado como alavanca para acelerar outras compreensões, né? Que, na verdade, são compreensões voltadas à pátria, ao desenvolvimento, tal, mas não estão involucradas num projeto democrático, ou não estavam involucradas num projeto diferente, né? Então, eu queria, em outro momento, ouvi-lo, mas eu vou pedir desculpas, porque eu estourei demais o tempo. É que você me deu uma aula muito difícil, e eu não quis simplesmente... Você reduziu 200 anos da história do capitalismo e 200 anos da história econômica brasileira a 1 hora e pouco. Então, sua capacidade de síntese é impressionante. Mas realmente nós vamos ter que encerrar porque temos horário. Agora, vou lhe dizer uma coisa: as duas exposições foram absolutamente enriquecedoras para todos nós. Eu vou pegar dois. Você disse aquilo que é, de certa forma, uma mensagem minha, de Tojal e de Alberto Amaral, que são os outros coordenadores do evento. Os alunos da Faculdade de Direito precisam pensar em termos históricos, precisam conhecer história política, precisam conhecer história social, precisam conhecer história econômica. Esse é o mote desse ciclo de palestras que nós estamos encerrando, ciclo esse que só contou com professores de fora da Faculdade de Direito, exatamente para arejar a cabeça dos alunos. Querido professor Sérgio Adorno, sua reflexão é fundamental, sou historiador da Faculdade de Direito também. Esse desafio dele é curioso, né? Nós tivemos um papel-chave do pensamento liberal do século XIX, mas talvez tenhamos perdido um pouco o tom de condução do debate nacional no século XX. Então, nós temos 14 presidentes da República, né, formados em São Francisco, 14. Em segundo lugar está a Academia Militar. Então, isso, daqui a pouco a Academia Militar nos ultrapassa. Mas antes, para concluir, eu vou passar a palavra para as considerações finais ao nosso querido professor Alberto Amaral. Só um instantinho, Alberto, eu vou levar para você o nosso microfone. Bom, eu gostaria, à guisa de finalização desse evento, de cumprimentar vivamente o Sérgio, cumprimentar o Luciano. As exposições foram magníficas, dão marcha a muitas questões. Eu mesmo gostaria de fazer várias delas, mas nós não temos condição devido à escassez temporal, mas são provocadoras, são instigantes e nos levam a refletir principalmente sobre o nosso futuro. E não diria sobre o nosso futuro daqui a 200 anos, mas sobre o futuro daqui a 10 ou 20 anos, sobre o futuro do país e sobre o futuro desta escola, o papel que ela tem e poderá continuar a desempenhar no futuro devido à complexidade, à especialização e à diferenciação da sociedade brasileira. Então, eu só tenho a agradecer a ambos, agradecer a todos aqueles que compareceram a esses eventos, que nos deram o privilégio de assistir via YouTube, Instagram, internet, tudo aquilo que foi discutido, foi debatido, foi refletido ao longo dessas semanas. Dizer que esta é uma escola do diálogo, do debate, que essa tensão entre valores é uma tensão que permanece na faculdade até hoje, muito embora mudada por outros prismas, mas é uma tensão que permanece em um universo extremamente amplo, mas que dá, felizmente, a possibilidade da realização de eventos como esse, uma esfera de troca democrática de ideias e não apenas trocas liberais de ideias. Muito obrigado a todos. Então, concluindo aqui a nossa mesa de hoje, e o nosso ciclo de palestras, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Sérgio Adorno, nossos grandes historiadores, sempre um intelectual muito querido dos nossos alunos. Muito obrigado, professor Sérgio. Professor Luciano, tê-lo aqui é um privilégio, aprendemos muito refletiremos, e aquela coisa, daqui encerramos o ciclo dos 200 anos e começamos a pensar em como construir os próximos 200. Eu queria finalizar agradecendo ao professor Alberto Amaral, como vocês todos podem ver, um intelectual também absolutamente apto à discussão de todo e qualquer tema daqueles aqui que foram tratados, um Renaissance man, um homem da Renascença, com aquela capacidade, aquela cultura humanística
e aquela abrangência de conhecimento que só enriquece e só mostra a qualidade do nosso corpo docente. Queria agradecer finalmente às nossas alunas e alunos que aqui estiveram presencialmente, que nos acompanham pela internet, pelas dificuldades que muitas vezes têm de compatibilizar seus estudos com os estágios. Para vocês é que nós produzimos isso. Todos que aqui estiveram, grandes intelectuais que atravessaram São Paulo nesse trânsito caótico para o centro de São Paulo, aqui vieram para expor e compartilhar com vocês as suas ideias. Aproveitem, reflitam sobre o que ouviram, façam as conexões entre os pensamentos de todos eles, verifiquem no que convergem, no que divergem e construam as suas próprias ideias, as suas próprias visões sobre esse grande desafio intelectual que é o nosso país. Muito obrigado também ao jornalista Caco Bove, fundamental na divulgação desse evento e, sobretudo, na produção, né, para a internet dessas palestras. Muito obrigado, Caco. E sem mais, boa noite a todos e até a próxima. Você vai sair aí correndo. Muito bom. Fazia tempo que eu não via essa visão